Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Glória a Deus, aleluia, toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Já quero aproveitar e cumprimentar os amados ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos mais esse dia aqui para poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra ao meu seu coração essa noite, em nome de Jesus. Então o tema de hoje, meu querido, minha querida, você que está chegando agora no programa Família Projeto de Deus, o tema de hoje é Semeando e Colhendo. O texto de referência está lá em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, mas eu quero ler, pastor, até o versículo 9. Então, poderosa palavra do Senhor, meu amado, minha amada, Gálatas capítulo 6, versículos 7, 8, 9, diz assim, ó, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo, ele não fala aqui, pastor, metade. Ele fala o quê? Tudo que o homem semear também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quero destacar aqui o versículo 7. Não erreis, Deus não se descansa, porque tudo que o homem plantar, pastor, isso também vai ceifar. Aleluia. Se é uma coisa que Deus leva a sério, é a lei da semeadura, né? A lei da semeadura é uma coisa que a Bíblia, ela diz. Nós acabamos de dizer que a Bíblia é condicional. Sim. E essa semeadura também, Irene, ela se torna condicional. Por quê? Porque eu vou plantar, eu vou colher aquilo que eu plantar. Né? Seja dentro do lar, seja no meu trabalho, seja na igreja, seja em qualquer área da minha vida, área sentimental, emocional, porque nós plantamos. Sim. Sempre é o que você passou para a gente aqui, essa semeadura, né? Ela é interessante que nós temos a semente do pecado, eu costumo dizer assim, mas temos também a semente do Espírito Santo. Sim. Então, quando eu busco ao Espírito Santo, essa semente ela vai crescer e vai sufocar a do mal. Mas também, se eu alimentar essa semente do mal, ela crescerá e sufocará a semente do Espírito Santo. É interessante, Irene. E isso é o que Deus nos deixou, o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha. Né? Se eu quiser sair daqui agora e ir lá no boteco fazer... Né? É verdade. Deus não vai me impedir. Deus não fez a gente um robôzinho. Só que é uma coisa, eu posso escolher as minhas decisões, mas não posso escolher as consequências dela. Sim. E é isso que as pessoas não entendem. Então a semeadura, a lei da semeadura, ela traz isso. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará, colherá. E a colheita, muitas vezes, a pessoa não quer colher, mas ela não semeia. Eu lembro que a passagem de João 4 diz que a semeadura, né, Jesus está falando para que os discípulos levantem os olhos e olhem que os campos já estão brancos. Eu sei que é uma palavra missionária até, né? Está falando uma palavra missionária, mas é a lei da semeadura também. Por quê? Porque se nós estivermos com a cabeça baixa, nós não conseguimos enxergar o amplo, mais longe. E Deus quer que nós sejamos como os discípulos. Levante os olhos. Senhor, eles estão preocupados com o Senhor comer. Senhor, o Senhor não vai comer? Nós fomos lá comprar comida. Você lembra? O Senhor falou para nós ir comprar comida. Mas Deus já tinha feito a obra, semeou naquela mulher, a samaritana, e aquela mulher virou uma missionária, foi para a cidade, trouxe todo mundo para escutar o mestre, e eles vão chegando. E quando eles estão chegando, Jesus fala para eles, olha, vocês não falaram que é daqui 4 meses que vocês vão colher? Não, levante os olhos, presta atenção, olha mais longe. E a igreja precisa ver. Hoje as famílias precisam entender isso, irmão Irene. Elas precisam levantar os olhos. Parar de olhar para baixo,
parar de olhar para dificuldade, né? Porque dificuldade nós vamos ter. Sim, sim. Mas você tem duas opções, é o livre-arbítrio. Ou você se entrega, ou você levanta a cabeça e fala, não, Deus é comigo, nós vamos vencer. Glória a Deus. E pastor, é interessante o senhor falando aí, a gente tem que entender que não existe semente neutra. Ou ela é do burnout de Deus, que é a palavra de Deus, ou ela é do burnout de Satanás, que é aquilo que vai contrário, que é a palavra de Deus. E a partir do momento que nós levantamos, pastor, e até nós, né, dormimos, a todo momento estamos semeando as nossas vidas, na vida do nosso cônjuge, dos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor do dia a dia do trabalho, na igreja. Seja essa semente, pode ser por palavras, pode ser por atitude, ações. E por isso que a gente tem que prestar atenção a todo momento, é o vigiar, que a palavra de Deus fala, porque ou é a semente do burnout de Deus, ou é do burnout de Satanás, pastor. Não tem semente neutra. Por isso que a Bíblia diz assim, ou é quente, ou frio. Não tem em cima do muro, né? Porque pastor? se ficar em cima do muro, rapaz, vai vomitar. Agora eu tenho uma palavra em Provérbios capítulo 15, irmãos. Olha que interessante. Você falou sobre a palavra, né? Que gera bênção ou maldição. Mas aqui, ó, olha só, interessante que o Provérbios de Salomão nos ensina. Provérbios 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha que interessante. Porque somos nós aqui. Nós não falamos de decisões? Sim. Então na hora que eu tô nervoso, porque isso, né, um casal que não tem um problema, né, mentira. Não existe. Não existe, tá? Mas aí no momento eu tomo a decisão. A palavra dura, ela vai gerar a ira. Agora a palavra branda, ela desvia o furor. É tremendo, porque a Bíblia nos ensina tudo, irmão Irã. Só que essa decisão quem tem que tomar? Sim. Né? Nós falamos que quando casamos nós não temos que engolir um sapo, né? Nem engolir a lagoa inteira. Por quê? Porque essa atitude que eu plantei hoje de engolir a lagoa, o sapo, eu vou colher amanhã. Com certeza. Né? Eu vou colher. E são atitudes, Irene, são atitudes que não são... Onde eu pregava na Casa da Paz sobre o Salmo 51. Davi está arrependido, mas no 10 ele diz uma palavra tremenda. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Quando ele fala isso, Irene, ele está entregando, porque ele começa o Salmo dizendo que Deus é benigno, Deus é misericordioso, e só Deus pode transpassar o seu pecado. Então ele reconhece. Então quando nós reconhecemos que nós estamos na mão de Deus, e se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Com certeza. Então quando eu reconheço isso, o meu coração amolece. Aí eu consigo dar a resposta branda. Porque eu penso no meu Deus. Eu quero colher lá na frente, e eu planto agora. Com palavras de bênção. É verdade, pastor. Palavras de bênção. E dentro dessa palavra que o senhor leu aqui, Provérbios 15, quero dar um exemplo para você, meu amado, minha amada que é casado. O pastor leu aqui, né? Sim. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No dia a dia, tem várias situações aí da vida do casal, né, pastor? Que é cíclico, né? Sempre tem louça para lavar, sempre tem casa para cuidar, as contas para pagar, mas quero dar um exemplo sobre essa palavra aqui do dia a dia. Por exemplo, eu chego em casa, tá ali a louça para lavar. Em cima dessa palavra aqui, Provérbios 15:1. Duas maneiras de falar com a minha esposa. Ou vai suscitar a ira pelo meu tom de voz, ou vai suscitar, ou vai desviar o furor. Se eu chegar na minha esposa, eu vou dar um exemplo. Você, amor, gentileza, hoje quando der, dá pra você lavar a louça? Olha lá, resposta branda. Resposta branda. Claro, hoje sabemos que tanto homem e mulher, na maioria dos lares, trabalham. Claro. É claro que ela vai falar, que der, eu faço hoje, né, mais tarde. Agora imagina ela chegar à mesma situação, lavando a louça, pastor.
Amanda, você não lavou ainda a louça? Que hora você vai lavar? Você chegou em casa e não lavou ainda? Pronto. Palavra dura, vai suscitar o quê? A ira. Então, para você ver, meu querido, minha querida, como é importante, pastor, o tom de voz, isso é o trato no dia a dia. Cara, começa com os nossos e isso se estende com as pessoas que estão no nosso relacionamento. Lê o versículo 2, para você ver. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Astúcia. Olha que coisa. Porque assim, é isso que eu falo. Porque nós passamos, né? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Porque vai ter momento que você vai passar com o seu cônjuge que você vai esquentar a cabeça. Sim. Isso nós não estamos livres de passar por isso. Mas essa decisão de palavra, porque a palavra, ela às vezes é pior que um tapa, Irene. Com certeza. A palavra, ela machuca. A palavra, ela fere, porque a própria Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Antes ela faz o que apraz. Então essa é a semeadura. O que eu quero colher? Eu decido na hora de eu abrir a minha boca. E é interessante, porque quem quer ficar perto de uma pessoa que é amargurada, uma pessoa que só olha para trás, tudo não vai dar certo? Não, ninguém gosta. Agora, pensa numa pessoa para frente. Não, a pessoa está vendo que a situação está difícil, ela está falando, não, mas vai dar certo. Não, mas, entendeu? Sim. O incentivo, né? E dentro do casal precisa ter esse incentivo. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas nós precisamos remanejar nossa vida para que a palavra de Deus entre em nosso coração e nós possamos manifestar isso. Porque o amor, Irene, eu aprendi ao tempo que o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Glória a Deus. Ou eu decido amar, é verdade, ou eu não decido amar. Né? Então ela é uma decisão que cabe a nós, a cada um de nós, fazer isso para que as atitudes mudem. Porque quando eu resolvo amar, mesmo eu, às vezes, pensando que eu perdi, eu estou ganhando. É verdade. Porque tem hora que perdi para minha esposa hoje, a conversa, a discussão. Não, perdeu nada. Você ganhou no céu. Né? Você ganhou no céu, porque você está semeando uma palavra, uma atitude que vai gerar lá na frente. Né? Lá na frente algo tremendo e maravilhoso. Amém, glória a Deus. Tema de hoje, semeando e colhendo. Pastor, existem dois fatores, né, do semear e colher. Existe o fator tempo e o fator multiplicação. Ou seja, o fator tempo, pastor, nunca vamos colher ao mesmo, né, na mesma época ou no mesmo tempo que plantamos. E multiplicação, né, a gente sempre vai o quê? Colher mais do que plantamos. Então esses são os dois fatores da colheita, tempo e multiplicação. Deuteronômio 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E é uma coisa que, é por isso que eu falei no começo, Moreno, que nós, ao caminhar da nossa jornada, né, do casamento em si, né, do matrimônio, nós aprendemos muita coisa, porque é uma das coisas que eu errava. Eu tinha tempo para a igreja, tempo para trabalhar, mas não tinha tempo para a família. Eu errei muito nisso. Até eu aprender a dizer, olha, hoje eu não posso estar. Até eu aprender isso, Moreno. De certo que... Quantas pessoas... Puxa vida. Falta esse entendimento. O meu menino, por exemplo, meu menino do meio, por exemplo, ele toca na banda do Leme faz 6 anos, né? Aí, quando passou 3 anos, acho, ele falou para mim, pai, o senhor nunca foi ver um final de ano lá, a apresentação da banda? E eu caí em si, eu falei, meu Deus, o tempo está passando, meus meninos estão crescendo, e eu não tenho tempo de qualidade para eles, nem para minha família. Por quê? Porque, lógico que quando a gente serve ao Senhor, eu que saí do mundo pecaminoso, né, da prostituição, de muitas coisas erradas, quando você entra de cabeça. Sim. Porque Deus fez algo tremendo na minha vida para que hoje nós estejamos na presença dele. Então, mas Deus, o próprio Deus, ele não quer sacrifício.
Não, jamais. Até em o Salmo 51 que eu citei, Davi fala, eu não vou dar sacrifício, porque se o senhor quisesse eu daria. Ele era o homem mais rico na época. Sim. Então, mas o que é para Deus? Um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Então, nós vemos ao tempo, Ireno, que nós precisamos ter um tempo para a família. Hoje não, todo ano agora ele marca a apresentação, eu vou lá, se eu tiver um compromisso eu desmarco o compromisso e vou ver meu filho. Glória a Deus. Né? Vou lá assistir meu filho tocar, tal, os outros também, porque eu não tinha isso. Minha esposa falava, olha bem, tá certo que eu saí às vezes para fazer agenda e Deus um dia falou para mim, olha, cuida das minhas coisas que eu cuido dos seus. Mas mesmo assim, Deus falando isso, mas Deus ensina na palavra. Sim. Que a família, aquele que nega isso para a família é pior que um incrédulo. Sim, lá em 1 Timóteo 5,8 ele fala lá, aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da tua casa, negou a fé. E é pior que o fiel. E é triste quando tanto homem como mulher demora para entender isso, né, pastor? Eu apanhei um pouquinho, Ireno. Confesso. E muitos casais, infelizmente. E uma esposa, pastor Peter, a gente está há 14 anos trabalhando nesse ministério maravilhoso com famílias e casais, dando cursos, palestras, aconselhamentos. Infelizmente, por falta desse entendimento, muitos casais têm se separado. Porque, como o senhor falou, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, segundo o propósito de Deus. Sim. E eu estava até vendo aqui Eclesiastes 3:1, e a partir do momento que nós ocupamos nosso tempo em algo a mais, vai deixar de faltar tempo para uma outra área. Exato. Eu sempre falo para minha esposa, pastor Peter, que a gente tem que buscar um equilíbrio na nossa vida. A gente tem que... Palavra exata, equilíbrio. Tem que fazer a obra de Deus, sim. A gente tem que ter comunhão com Deus, que é a primeira coisa, a gente ter comunhão com Deus, porque fazer a obra é uma coisa, pastor, ter comunhão com outra é outra coisa, cara. O assunto não é esse. E a mesma coisa, temos que ter tempo para trabalhar, tempo para fazer uma faculdade, né, se aperfeiçoar na parte profissional. Temos que ter, como o senhor falou muito bem, tempo de qualidade com a nossa família. Esse tempo atrás, nós palestramos lá em Encontro de Casais, pastor, lá em Tambaú. Eu falei lá, né? Eu falei assim, um sorvete pode salvar seu casamento. É verdade. Aí eu ensinando ali para aqueles casais que, principalmente para o homem, para você, homem, que a gente às vezes fica pensando só coisa grande. Um saquinho de pipoca. Quando eu tiver dinheiro para viajar, eu vou viajar. Quando eu tiver dinheiro para comer um rodízio de carne, eu vou fazer isso. Nós que moramos aqui em Pirassununga, quando tiver um dia para comer uma peixada, eu vou comer uma peixada. Aí passa meses, anos, pastor, e não fez nada. Verdade. E nós com um simples 30, 40 reais, você pode pegar sua família e ir ali na praça, tomar um sorvete, comer uma pipoca com queijo. Minha filha, pastor, todo domingo, depois do culto, ela fala, papai, hoje tem pipoca com queijo. Você viu? É uma coisa simples que você vai, com essas atitudes, fazer o quê? Nutrir o seu casamento. Nós sempre ensinamos, pastor, que o casamento é como se fosse uma planta. A planta, para estar com as folhas verdes da flor, da fruta, precisa o quê? Ser cuidado. O casamento, a família não é diferente. Precisamos ter tempo de qualidade, pastor. Verdade, Ireno. Você falou a pura verdade agora, porque eu lembro que até quando quando eu acordei, eu não sabia sair, não sabia para onde ir. Às vezes pegava o carro, colocava a esposa, eu não tinha, porque você não tem mais amigos, amigo é dentro da igreja, e você não sabia para onde ir. De tanto que, né, porque você só fazia obra, só trabalhava, igreja, não sabia. Então esse tempo, graças a Deus, passou na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu pego minha esposa, né, saio. Glória a Deus, pastor. Vamos viajar, né? Outra coisa que eu fazia, eu pegava minhas férias e já marcava trabalho nas férias e virava ano e anos sem férias. Não, hoje não. Hoje eu falei para minha esposa, bem, hoje as minhas férias, eu pego o dinheiro das minhas férias, o tempo das minhas férias e vamos viajar. Que benção, pastor. Vamos viajar e não abro mão mais disso, porque isso eu vi a importância que tem isso, né?
a importância de você estar com a sua esposa, conversando com ela, né, a sós, né? Os filhos é uma bênção, né? Lógico, meus filhos são grandes já, mas assim, você precisa de um momento a sós. Casal, né, é um conselho muito bom, né? Glória a Deus. Pega um dia aí, você tem, não sei se você tem filho pequeno ou filho grande, mas você precisa de um momento a sós com o seu cônjuge, né? Para você conversar, relembrar os velhos tempos. Tem dia que nós pegamos as fotos lá, né? Que antigamente era até as fotos em álbuns ainda, né, Irene? Hoje não existe mais. Mas a gente pegava e ficava lá relembrando né, as histórias, né, de como que foi o romance quando nós se conhecemos. E isso é muito importante. Isso gera uma confiança maior, uma proximidade maior, né? Porque os casamentos, eles vão... Às vezes tem pessoas dentro de casa, Irene, que estão vivendo longe um do outro. Estão juntos e separados. Tem quase diferente. Eu ia falar isso aí. Eu conheço casais que dormem em quartos separados, né? E eu fico imaginando, porque estão como uma máscara, né? Colocando uma máscara na frente dos outros. Parece um casal, mas quando está dentro do lar, não tem mais casal. Cada um para si, cada um vive a sua vida. E isso é triste. E Deus entristece com isso, viu? E nós precisamos, mas isso é uma luta constante, Irene, que nós precisamos lutar, como você falou. É uma planta e a planta precisa ser cultivada. Ela precisa aguar todo dia, ela precisa ser podada, ela precisa, né, adubar, porque senão não vai. Morre mesmo. Casamento morre igual uma planta. Eu já vi pessoas dizer que, olha, acabou meu amor. Mas como? Passou 20 anos com a pessoa, não existe um negócio. Não, acabou, não tem sentimento nenhum mais. E morre mesmo. Por isso que eu digo que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão, Irene. Ou eu decido amar, ou eu não decido amar. Eu lembro que um dia Deus mostrou para mim a minha esposa como uma alma. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Ele mostrou para mim, ele falou, e se fosse uma alma? Porque uma alma, você acorda de madrugada, você ajuda ela, você leva, se precisar do hospital, você leva. Se uma alma, você faz isso. Sim. Não faz? Com certeza. E por quê? Porque o seu cônjuge, às vezes... Vale mais que todo mundo, né? Que na Bíblia fala. Pois é. Então, aí um dia Deus me mostrou isso. Olha, ela como uma alma. Aí eu falei, meu Deus, se uma alma a gente faz isso, ela é minha esposa, a minha metade, a minha costela. Só ela vai encaixar em mim, porque não tem outro. Sim. Né? Tem pessoas aí trocando aí de costela e não encaixa, não. Lembrando que somos uma só carne. É uma só carne, né? O senhor falando de amor, né? Para você que é casado, homem, Deus deixou... Eu sempre falo, né, que as mulheres, né? A Bíblia fala que as mulheres têm que ser submissas aos homens, né? E a gente sempre fala ali, né? Nos cursos que... A mulher acha que isso é difícil, né? Ser submissa. É claro que ser submissa não é ser escrava, claro, não é ser tapete. É a própria palavra de Deus, já fala, né? A própria palavra fala, é submissa, tracinho, missão. Ou seja, a mulher tem a mesma missão ao qual o seu marido foi chamado por Deus. Exato. Então, ser submissa não tem nada a ver, né? Ser tapete, ser escrava, mas é andar lado a lado junto com o seu esposo, porque a partir do momento que nós entendemos, pastor, que na visão de Deus, tanto o homem como a mulher são iguais na visão de Deus, porém claro. O quê? Com papéis diferentes. Isso, então, exato. Quando o homem e a mulher entende que a visão de Deus, o homem e a mulher é igual, mas porém com papéis diferentes, a partir do momento que eu sei, pastor, qual é o meu papel de homem que a Bíblia nos ensina, qual que é o meu papel de mulher que a Bíblia ensina, qual o papel da mulher que a Bíblia ensina, fica tudo mais fácil. E você, mulher, que você acha que é difícil essa ordenança que Deus deixou na palavra, as mulheres sejam submissas aos seus maridos, olha só que Deus deixou para os maridos, pastor. O senhor falou de amor aí. Deus falou que em Efésios, que vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, mulher, você acha que é difícil assumir isso? Imagina essa incumbência que Deus deu para o homem
Nós temos que amar, pastor, nossa esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, temos que dar a vida Deu tudo, né? por ela, né? Deu o que tinha de mais precioso. Mas não é fácil, Moreno, porque eu vejo a Bíblia, como você citou de Efésios, aqui ele vai dizer, Efésios 5, 22, ele vai dizer qual que é a parte da mulher, qual que é a parte do homem, qual que é a parte dos filhos, né? Sim. E 5, 22, ó, vós mulheres, sujeitais aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher e tal. Aí depois vai lá, 25, vós marido amai as vossas esposas, é o que, né? Sim. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Glória a Deus. Aí lá no 6 vai dizer, ó, capítulo 6, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Então, a Bíblia ela traz qual é a parte da mulher, e a mulher, negócio da submissão, que às vezes as mulheres não entendem, submissão é viver debaixo da missão. Sim. De uma missão, e por isso que Deus tirou da costela, do lado, né, para andar do lado. A mulher tem um valor excepcional, e hoje eu vejo a mulher, ela tem um destaque muito grande, né? Por quê? Se você for num ponto de ônibus durante a semana, você vai ver que de 10, 8 mulheres estão indo para a faculdade e 2 homens, né? Então as mulheres estão buscando o seu espaço. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, as mulheres elas têm todo esse privilégio, mas a Bíblia vai dizer que o marido é o cabeça da mulher. Sim, sim. Não se pode mudar a Bíblia, né? A Bíblia não é machista, muito menos feminista. Ela só mostra qual é a parte que é feita. O marido faz essa parte, a mulher faz essa, os filhos faz essa, e aí nós vamos no Salmo 128. Glória a Deus. Feliz irá e te irá bem. Vai colher as bênçãos. Vai colher as bênçãos. É a lei da semeadura. Sim. Porque, Irene, hoje acontece que a mulher hoje, às vezes, ela ganha mais que o marido. É verdade. E aí, não é porque ela ganha mais que o marido que ela tem a maior autoridade na casa. E o marido também, não é porque ele é o marido que ele tem que ser o autoritário da casa. Não é dele, né? Imagina. Tudo tem que entrar em acordo, né? Em comum acordo, né? Em harmonia, né? Seja dialogado. Isso. É mesa, que nós já falamos no começo. Tem que ter mesa. Tem que ter mesa. Mesa na Bíblia representa intimidade, diálogo, né? Tem que ter mesa, porque até a educação dos filhos, nós vemos na cultura judaica, sabe quem que educava os filhos? Os pais. Sim, Deuteronômio 6, versículo 7. Os pais sentavam com os filhos, ó, que vem cá, decorar o Pentateuco. De Deus. Decorar o Torá, né? E aí o pai ficava ali, tal, entendeu? Agora, também tem famílias que acham que a escola é obrigada a educar o filho. Que a igreja é obrigada. Não. Por isso que cada um tem a sua parte. Sim. E se fizer, não dá problema. Não, garanto que não dá problema. Se seguir o que a palavra de Deus está falando, acabou. E falando em questão de acordo, lá em Amós 3:3 a Bíblia fala, pastor, como andarão os dois juntos se não estiverem em acordo? E como você tinha comentado aqui também no começo, tem momentos, meu querido e minha querida, que eu vou ter que ceder para que haja acordo. Tem momentos que minha esposa vai ter que ceder para que haja acordo, mas tudo tem que ser conversado. Isso em todas as áreas da vida do casal, seja profissional, seja a lei da criação dos filhos, seja a compra de alguma coisa, tem que ser tudo conversado. Temos que entender, pastor, que a partir do momento que eu casei, a Bíblia fala que eu sou uma só carne com o meu cônjuge. Agora aqui, a partir do momento que eu casei, acabou eu. Agora é o quê? É o nós. Então, muitos homens e mulheres estão casados e têm essa dificuldade de entender que acabou eu, agora é nós. Muitos ainda continuam assim, não, é meu carro, é minha moto, é o meu salário, é meu. E geralmente, eles só querem a parte boa da aliança, é a minha herança, mas quando chega a parte ruim da aliança, porque quando nós casamos, fizemos votos. Claro, de Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? na riqueza e na pobreza. Mas enquanto a parte boa da aliança está ocorrendo, que é na alegria, na saúde, com dinheiro, opa, tamo junto. A hora que começa a vir os intempéries da vida, que é normal na jornada da vida do casal, que é a falta de saúde, falta de dinheiro, acabou, né?
alegria, muitos, infelizmente até dentro da igreja, fazem como as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, estão aí no mundão aí, o jeito mais fácil, larga, né, cada um vai viver sua vida. Então temos que entender que a aliança, ela tem início, mas sabe qual que é o fim? Que é o projeto de Deus para unir o homem e a mulher, é o que? A aliança, que é o casamento. Tem início, mas sabe qual que é o fim, pastor? Até que a morte vos separe. Isso é aliança. Então, tem a avó da minha esposa, pastor Peter. Sim. Ela tem 95 anos, ela fez esse ano. Mora lá em Mogi Guaçu. Quando a gente vai lá, a gente só fica ouvindo, né? Uma benção. E ela fala, né? Imagina a criação que foi na época dos nossos avós. Sim. Ela fala, comeu a carne, tem que roer o osso. Roer o osso. Ou seja, né? Isso é aliança. Você tá junto ali até que a morte separe, pastor. Sim, Helena, porque você falando aí, é uma palavra que me veio ao coração, né? Sobre o perdão. Sim. Porque hoje, os casais, nós vemos às vezes que falta outra palavra que você disse, a alegria. Por quê? Porque o coração do ser humano, né, o coração do crente, do servo, do salvo no Senhor, ele precisa ter o Espírito Santo. Sim. Porque os frutos do Espírito Santo são 9 gomos do fruto, né? Amor, longanimidade, temperança, bondade, fé, mansidão, né? O equilíbrio, né? O domínio próprio. Então, ele precisa exalar esses frutos. E eu lembrei porque eu trabalho na rua, e é interessante, até eu falei em escola bíblica um dia. E uma mulher que ela é católica, nem evangélica ela é. E toda vez que eu vou receber dela, eu converso um pouco com ela. Ela chama Dona Isabel. E aí eu chorei com ela, rapaz, no portão da casa dela, porque ela falou assim, sabe, moço, meu esposo me traiu quando eu era mais nova. Mas eu tinha 3 filhos e não quis que meu casamento acabasse. Lógico que isso não é regra, né? Nós estamos dizendo E ela falou, mas eu perdoei ele. Quando ela falou aquilo, ela falou, e hoje nós vivemos felizes, ele se arrependeu. E eu chorei, sabe por quê, Elano? Porque às vezes, dentro da igreja, as pessoas não conseguem perdoar. Eu não estou dizendo que, lógico que a Bíblia ampara quando há uma traição, né? Mas nós estamos falando de casamento. Sim. E hoje se tem muito isso. Para você ver, antigamente, né, há um tempo atrás, no Brasil era proibido o divórcio, era proibido, era contra a lei. Hoje já não é assim. Hoje já, né, se casa com contrato, se deu certo bem, se não deu. É verdade. Né? Mas quando eu deparei com essa mulher, e hoje o esposo dela hoje é falecido, né, já faleceu, mas eles criaram a família e todos os filhos estão bem, porque ela tomou uma atitude de perdão. Então o perdão dentro do relacionamento, Irene, é uma coisa seríssima. Porque como que eu vou semear sem o perdão? Não tem como. Como que eu posso ter um coração voltado às coisas de Deus se algo... porque a falta do perdão... Porque o perdão é libertação. Sim. O perdão é libertação. Quando eu perdoo... Você pensa que a outra pessoa que está fazendo bem está fazendo bem para você. É verdade. Porque a Bíblia diz que até os ossos apodrecem. É a pessoa que cria raiz de amargura dentro do coração. E hoje psicosomática é a soma do psique. E hoje o que mais se trata é a mente. Saúde mental. É a saúde mental. Porque meu esposo me traiu, meu esposo separou de mim, e a pessoa não entende a cabeça, as doenças que da cabeça vão responder no corpo. Então, quando se há o perdão, seja de qual lado for, eu chorei na frente dela, porque eu vejo pessoas que por muito menos, né, não teve a traição, não teve nada, não consegue ter o perdão, sendo que Deus fez tudo por ela. Sim. Então o perdão é uma palavra dentro do casamento que precisa existir. Né? Com certeza. Em todo momento. Até Pedro vai perguntar para Jesus, sim, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7, para ele contou a semana, né? Sim. 7, não, Jesus falou para ele, 70 vezes 7. Por quê? Em todo momento, porque
o coração nosso precisa estar mole. Há um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Por isso que eu falei agora de pouco, querido, assim, tem hora que parece que nós estamos perdendo, mas não estamos. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela prevalece. Sim. E se eu faço a vontade de Deus, eu posso até não agradar a parte masculina ou a parte feminina, né? Tem pessoas que falam, a mulher é um capacho do esposo, porque fez isso. Eu sei de casos que a mulher perdoou ele 3, 4 vezes. É lógico, ninguém está falando para você ser um tonto, não, sim, nada disso. Sim. Mas dentro dessa palavra perdão, eu fico imaginando Deus no céu vendo isso. Ele ensinou sobre o perdão e a pessoa está conseguindo perdoar sinceramente aquela pessoa para que a vida, a família não se desfaça. Sim. Porque é muito triste. Né, eu às vezes faço encontro de casais e nós pegamos 2 papéis, aí dá um pro marido, outro para a esposa, não sei se você já fez, cola os 2, né, deixa um pedacinho e rasga. Então quando se separa, são feridas que vão abrir, que às vezes nunca mais se cura, só Jesus. Então se eu perdoo, Ireno, essas feridas eu deixo de carregar. A libertação é para mim. Com certeza. E a partir do momento que nós não perdoamos, pastor, é brecha para que fortalezas demoníacas atuam na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Na vida com certeza. Dos familiares. Eu sei que é fácil falar sobre perdão, mas perdoar é difícil. Ali, em Mateus capítulo 18, Jesus ali conta a parábola bem conhecida ali do credor incompassível, que ali Jesus deixa bem claro, ele compara o perdão igual ao cancelamento de uma dívida. Então, por isso que é difícil perdoar. Por quê? Porque você vai ter que perder. Perdoar é uma perca grande. Ali nessa parábola ele deixa bem claro. O rei teve que abrir mão, pastor, de 10.000 talentos. Para você entender, meu amado, minha amada, um dia de trabalho, né, naquela época, na vida de um homem, de um judeu ali, era um denário. Ele trabalhava um dia e ganhava um denário. Aquele homem, ele estava devendo ao rei 10.000 talentos. Se nós transformarmos 10.000 talentos em denário, vai dar 60 milhões de denários. Ou seja, aquele homem, ele devia ao rei 60 milhões de dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida impagável. Então, é difícil perdoar. Por quê? Porque eu vou ter que abrir mão de algo. Talvez algo financeiro, talvez... Pode ser orgulho, a soberba, a altivez. A maioria das vezes sim, é o orgulho. Sim. E qual a dica que eu dou para você, meu amado, minha amada? Sozinho, pastor, não vou conseguir perdoar. Sim. Porque somos carne, mas né, temos o pecado adâmico, mas o Espírito de Deus que habita em nós faz com que eu olhe o meu ofensor como Cristo olharia. Eu sempre oriento sobre... perdão, quando a gente dá essa lição ali no curso, que devemos o quê? Como Jesus nos orientou ali em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, entra no teu quarto, né? Fecha a porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Dobra o joelho ali e começa a orar. Mas se Deus perdoa meus pecados e façam que eu olhe o meu cônjuge, eu olhe os meus filhos, seja quem for, como o Senhor olha. Porque se eu olhar como o Senhor olha, eu vou o quê? Eu vou amar aquela pessoa, eu vou liberar o perdão, porque sozinho realmente nós não conseguimos, mas com Deus, pastor, podemos todas as coisas, até perdoar. Por isso que a busca do Espírito Santo em nossas vidas, porque assim, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro da gente. Sim. Então nós temos o fruto. Mas eu preciso tirar ele para fora. O que é isso? Eu preciso exalar ele. Por isso que falo do bom perfume de Cristo. Como eu exalo isso? Nas minhas atitudes dos frutos do Espírito. Pronto. É fácil, é que nem o irmão falou. Não é fácil. Mas quando eu busco a Deus, porque Deus ele tem um poder. Porque, irmão, não tem coisa, eu falava ontem na Casa da Paz, não tem coisa melhor que a presença de Deus em nossa vida. Quando a presença de Deus é real em nossa vida e nos enche de tal forma, né, a gente perdoa. Por quê? Porque você está cheio da glória. Sim. Porque você se esvaziou de você. É Filipenses lá, né? Jesus se esvaziou
da glória. Nós temos que se esvaziar de nós, do nosso eu. Porque o que não deixa, é o que o senhor falou. O orgulho não nos deixa. Ele é uma barreira. Só que existe algo, quando eu falava da raiz de amargura, que ela vai crescendo. Uma vez o pastor pregou sobre 4 fatores, né? Que é a mágoa, aí depois vem, não sei se é ressentimento, raiz de amargura, e a última fase é o ódio. O ódio é aquele que você mata, né? Você não mata com as próprias mãos, mas na sua mente você já matou. Sim. E isso é terrível. São fases. Então, se a gente não cortar esse mal, ele vai crescer. Lembra da semente? Nós não estamos falando de semente? Sim. Essa semente, se você não cortar ela, se você só pode cortar se você perdoar. Se você liberar o perdão. Libertação. Perdão é libertação. Glória a Deus. Aleluia. E perdão não é forte, sentimento. é forte. E perdão não é sentimento, né, pastor? É mandamento. Decisão. Ali em Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, versículo 14, que Jesus disse, ó: porque se perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai também perdoará as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes as ofensas dos homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, perdão não é sentimento, é mandamento. Mandamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, eu sei que o tempo voa, né? Rapaz, Estamos já quase finalizando Eita. aqui. Falar das coisas do céu é maravilhoso, né, pastor? Coisa linda. Então, falamos aqui que existem 2 fatores da colheita, né? O fator tempo e o fator multiplicação. Sempre o fator tempo, vamos sempre colher em épocas diferentes do plantio, e o fator multiplicação, sempre vamos colher mais do que nós plantamos. Aqui em Mateus capítulo 13, versículo 8, Jesus fala aqui, ó: e outra semente caiu em boa terra, e deu um fruto, uma a 100, outra a 60, outra a 30. Ou seja, uma semente pode gerar 30, 60, 100, dependendo a espécie, né? Agora, para finalizar aqui, bem rapidamente, pastor, tipos de sementes que semeamos na vida diária, na vida do nosso cônjuge, nossos filhos, né, as pessoas que estão ao redor da gente. Ou é por atitude, né, ou é por palavras. Então, temos que prestar muita atenção, pastor Peter, qual o tipo de semente que estamos plantando na vida dos nossos, né? Se é do burnout de Deus ou se é do burnout de Satanás. E a todo momento estamos plantando, ou seja por palavras, ou seja por atitude e ações, pastor. Essa semeadura aí, né, fala sobre palavras, né, que nós já comentamos sobre isso, sobre aquilo que sai da nossa boca, né? Ele tem poder, né, para dar vida ou dar morte. Então, aquilo que sai da nossa boca, né? Então, eu costumo dizer para minha esposa sempre assim, que a gente precisa, é muito difícil, porque tem pessoas que ela parece que nem passa na mente dela o que ela vai falar, ela já saiu, e ela não vai voltar vazia, ela vai fazer o que apraz, tá? Então, por isso que é bom se pensar antes de falar, né? É lógico que é muito difícil fazer isso, mas a palavra, nós já comentamos em Provérbios 15, a palavra, por isso que o próprio Deus, ele diz que com o poder da sua palavra, ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Mas ele diz que a língua é como uma fagulha que faz incendiar. Sim. Entendeu? Então, às vezes tem coisas que eu não preciso falar. Eu sei, eu guardo para mim. Sim. Da minha esposa, e da esposa pro esposo, dos filhos. Tem coisa que eu sei que minha esposa, ela olha para mim e quer falar e ela não fala. Por quê? Se ela sabe que se ela vai falar, ela vai magoar. Sim. Tá? Então, cuidado com as palavras, né? Que as palavras, elas têm poder. Sim. Elas têm poder. Ou de vida ou de morte. Provérbios 18, 21 fala, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto.
Agora, a parábola do semeador também traz esse entendimento para nós, né? Uma caiu em pedregais, que é o coração duro, a outra caiu à beira do caminho, que é um chão duro, difícil, porque tem pessoas que são duras. É verdade. Né? Tem pessoas que você tem que ter um pouco mais de paciência com ela, porque senão a semente não penetra. Você já viu um chão duro, a semente não penetra. É onde é o caminho, né? Onde você passa o caminho. Sim, ali, né? Que fica pessoas passando para lá e para cá, aquilo lá fica estéreo, duro. Né? Estéreo. É uma terra estéreo. Né? Estéreo. E por isso que eu sempre digo, né? E estava dizendo antes, o coração precisa amolecer. Coração duro não. Deus tem que trocar. Né? Se você... a Bíblia diz, né, que quando nós aceitamos a Jesus, ele vem morar dentro da gente. Então, se ele vem morar dentro da gente, o meu coração agora, ele não pode ser o do velho homem. Sim. Tá certo que o velho homem tá sempre querendo voltar. Todo dia. Todo dia ele tá lá puxando, eu quero voltar. Não. Hoje eu tenho o Espírito Santo de Deus, né? Eu preciso mudar. Eu preciso, né? Por isso que a Bíblia diz assim, né? Renovai o vosso entendimento. Porque quando eu renovo o entendimento, aí as atitudes são outras. Sim. Renovai o entendimento. Mas qual é esse entendimento? Da palavra. Essa palavra ela é o nosso plumo, Irene. Ela é o que vai, né? Que vai nos guiar, o nosso norte. E sobre a semeadura, né? Que nós estávamos falando, a parábola do semeador, ela fala muito bem isso. Aquela que cai em boa terra. Quando o meu coração... Porque qual que é a boa terra? Aquela que está mole. Sim. Ela foi trabalhada, ela foi ali arada, ela foi mexida, ela foi adubada. E a semente cai ali, ela vai germinar e dar fruto. Né? Se nós não tivermos... E essa terra é o coração do homem. Né? A Bíblia diz que o coração... E a semente é a palavra de Deus. Né? E a água também é a palavra. Por quê? O que Jesus falou para os discípulos? Já estão limpos pela palavra. Sim. Então, quando eu tenho a semente, tenho a terra, que é o meu coração. Por que tem o louvor na igreja? Para preparar a terra. Sim. O louvor é o arado. Você está lá adorando a Deus, você está entrando em comunhão com Deus. Às vezes você chega na igreja lá trabalhou o dia todo, cansado, arrebentado, teve uma notícia ruim, aconteceu alguma coisa ruim no trabalho, você chega na igreja. Aí ali o louvor vai preparar a terra para a semente bendita do Senhor cair e dar frutos que salte para mim. Pastor, o tempo já foi. Mas glória a Deus. Fica aí, meu querido, que daqui a pouco o pastor Pedro vai estar orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Só para finalizar aqui, pastor. Sim, senhor. Então, existe sementes por palavras ou sementes por atitudes? Por palavras que geram vida ou bênção, ou palavras que geram morte e maldição. Por atitudes que constroem o casamento, como ajudar nas tarefas de casa, tempo de qualidade com a sua família, escutar com atenção, orar pela sua família. E atitudes que destroem o casamento, outro tipo de semente, essa que destrói. Falta de perdão, como o pastor falou aqui. Exato. Falta de apoio, críticas constantes e falta de diálogo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que você possa então ficar com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo continue falando mais aos nossos corações. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado. Pode estar orando nesse momento pela vida das famílias, dos casais. Jesus. Em nome de Jesus, pastor. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, Deus, por mais um momento na tua presença, Deus. Te agradecemos pela vida do Ireno, Pai, da sua família, Jesus, e todas as famílias que estão assistindo esse programa, as que hão de assistir, meu Pai. Sim, Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa edificar os lares, ó Pai amado, liberar perdão, Jesus, às pessoas. Deus. Pai, que venha um entendimento, Senhor Deus, ó Pai, que o casamento é um projeto do Senhor, é uma instituição feita pelas tuas mãos, Senhor Jesus, ó Pai amado, e que nós possamos aprender a cada dia, Senhor, a cuidar do nosso casamento, a cuidar dos nossos entes queridos, ó Pai amado, porque, Senhor, é deles, ó Pai amado, que nós, ó Pai amado, é da igreja, é da família, Pai amado, que o Senhor tem projetos, ó Pai, planos maravilhosos, ó Pai.
Senhor, abençoa a família que está passando por momentos difíceis, ó Pai amado, ó Pai querido, pessoas que estão, Senhor Deus, pensando em terminar, Senhor, romper com a aliança que fez com Deus. Pai, neste momento eu te peço, quebra os laços, ó Pai, quebra as correntes, quebra, Senhor Deus, as prisões, ó Pai amado, quebra tudo aquilo que o inimigo tem posto no coração dessa mulher, deste homem, ó Pai amado, e que a alegria volte, porque a alegria é o vinho, Pai. A Bíblia diz sobre o vinho, a alegria do casamento, ó Pai amado. Senhor Deus, que volte a alegria, Senhor, nos casamentos, ó Pai amado, e que nós possamos lutar, meu Pai amado, para que esse projeto permaneça fiel, como o Senhor nos ensinou na palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa sempre esse programa do nosso irmão Ireno, Pai amado. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de o pastor Peter dar as considerações finais aqui, quero deixar aqui para você, meu querido, minha querida, e minha esposa, para você que não conhece, eu sou Ireno Júnior, minha esposa se chama Amanda, estamos juntos, né, há 20 anos e há 16 anos trabalhando há 14 anos trabalhando com esse ministério maravilhoso que é com casais, famílias, dando curso, aconselhamento, palestras. Ano passado, pastor, Deus nos abençoou, nós lançamos esse livro aqui específico para casais que chama 40 Tarefas para Nutrir Seu Casamento. Aqui você, meu amado, minha amada, vai encontrar aqui temas como aliança, uma só carne, orando junto, perdão, acordo, como foi falado aqui lá em Amós 3:3, como andando juntos, né, pastor? Se não tiverem acordo. Então são tarefas, pastor, retiradas da palavra de Deus. Cada tarefa tem uma referência bíblica. Como o pastor falou aqui, que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que apraz. Esse livro serve para edificar seu casamento e também serve para casamentos que estão passando por dificuldades. Vai ajudar você muito. Nós acabamos, né, pastor, ao longo da nossa vida investindo em várias áreas da nossa vida, seja profissional, seja na espiritual, e muitas das vezes acabamos esquecendo de investir na primeira instituição que Deus criou, que é a família. Então você que queira adquirir esse livro aqui, enviamos para todo o Brasil, é só entrar em contato no DDD 19 99611 6854, é meu WhatsApp. Custa apenas R$ 24,90. É um livro que foi feito, meu amado, minha amada, para abençoar a sua vida. Então você que queira adquirir, DDD 19 99611 6854. E você que queira uma palestra aí na sua comunidade, na sua cidade, na sua igreja local, eu e minha esposa, pastor Peter, temos uma palestra que chama Curados para Curar. Abordamos também vários temas, igual do livro aqui, uma palestra onde levamos a ler a palavra de Deus com dinâmica. Graças a Deus tem abençoado a vida de muitos casais. E você que queira levar uma palestra aí na sua cidade, na sua igreja local, também é só entrar em contato nesse mesmo telefone DDD 19 99611 6854. E detalhe, pastor Petro, nós não cobramos nada para ir abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que a palavra de Deus fala, receber de graça, dar de graça em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Peter? Amém, glória a Deus. Quero aqui agradecer a presença do Senhor aqui no programa Família Projeto de Deus, ter aceitado esse humilde convite. Que Deus continue abençoando mais ainda, que o Senhor já é abençoado no casamento, na vida profissional, ministerial. Que Deus continue enchendo com a tua graça, muita presença de Deus na vida do Senhor, na vida da família do Senhor, e que Deus possa, pastor Peter, realizar o desejo do teu coração segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Muito obrigado, pastor Peter. Glória a Deus, amados. Deus abençoe sua vida, sua família, abençoe esse humilde irmão aqui, né? Muito simples, mas de um conteúdo muito profundo. Irmãos, vocês têm que glorificar Deus, né? Porque são poucas pessoas que se preocupam com os casamentos. E se ele tem esse projeto na vida dele, né? Deus chamou ele para isso. Dá valor, porque é uma bênção de Deus, viu, meu irmão? Não estou falando, não é hipocrisia, não. Porque são poucas pessoas que se interessam, né? Por essa instituição, né? Então Deus abençoe sua vida, nossa irmã Amanda, e que vocês possam prosperar nesse trabalho de uma forma grandiosa e salvar muitas famílias. Amém? Jesus. Glória a Deus. Um forte abraço a todos. Aproveita, pastor, deixa também seu contato aqui, que o pastor Peter, ele é portador da preciosa semente, que é a palavra de Deus, é empregado aí, evangelizado, né, Pirassununga, a região toda aí. Deixa também seu contato, você que queira, né,
Uma palavra abençoada aí, pastor Perto é evangelista, é pastor, é uma benção. Deixa eu contato aí, pastor, em nome de Jesus. O nosso contato é 19, né? É DDD 19 9648 2332. Facinho, né? Amém. Pode repetir de novo, pastor. 9648 2332. Glória a Deus. Que benção. E aproveitar aqui também deixar o canal lá no YouTube da minha esposa. De segunda a segunda, minha esposa está ali de manhã à tarde, dando uma palavra ali para o seu coração, orando pelas famílias, né, em todas as causas, todos os dias de segunda a segunda. Amanda Ireno, só digitar ali no YouTube Amanda Ireno, se inscreva lá, todo dia tem uma palavra aos nossos corações ali, uma oração para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe, então, até a semana que vem, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Até Deus mais. abençoe. Fiquem na graça e na paz. Amém. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Família de Deus, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavese, ao lado do posto Petrobras Aeroclube. Baixe, instale e se cadastre no aplicativo Luz e Vida Pirassununga. Entre na plataforma do Play Store e Apple. Digite Luz e Vida Pirassununga. Baixe e instale esse cadastro e você estará concorrendo a um lindo prêmio. Se informe em nossas programações pelo WhatsApp 019 99867 5160. Rádio e TV Boas Novas Pirassununga, presenteando você e sua família. Participe e seja muito abençoado. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me